E aí galera, beleza? Hélio aqui, Tabuleiros BR, para fazer um review desse jogo espetacular aqui, Senhor dos Anéis Trading Card Game. O vídeo anterior foi sobre Trading Card Game em geral e eu resolvi fazer um só sobre o Senhor dos Anéis. Na Ludopedia, por exemplo, não tem muita gente que tem, então é um jogo que infelizmente não é muito conhecido. Então vamos lá, qual é do jogo? O Senhor dos Anéis, né, o Lord of the Rings Trading Card Game, foi lançado pela Decipher em 2001, novembro de 2001, e foi lançado em português pela Devir. Não me lembro se foi logo depois, se foi simultâneo, mas primeiro a Decipher lançou e logo depois, acho que foi no ano seguinte, se não me engano, a Devir trouxe em português para o Brasil. Em 2002 ganhou o prêmio Origins Awards como melhor Trading Card Games de 2001 e melhor apresentação gráfica de um card game também de 2001. Ou seja, o jogo é sensacional. As artes são as fotos do filme e tem algumas que a UETA, depois de um tempo, tem a primeira wave, que é até 2004, depois tem a segunda wave, que mudou um pouco a regra, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E os campeonatos começaram a rolar em 2002, e como eu disse, em 2003 eu fiquei bem ranqueado, enfim. E foi um jogo, apesar de eu ter feito muita amizade com o Magic, o Senhor dos Anéis foi o que realmente eu fiz grandes amizades. Conheci até dois campeões de campeonatos do Senhor dos Anéis, campeonato de 2006 e 2008. Em 2006 foi o americano Christian Kriegel e em 2008 foi o polonês Lukas Wojcicki. E a gente recebia prêmios da Decipher, enfim, a gente tinha uma liga, era bem bacana. Primeiro foi lançado em 2001, que foi a Fellowship of the Ring. Depois eu vou citar, sem falar o ano, mas vou listar quais foram as expansões. Mines of Moria, Realms of Elf-Lords, The Two Towers, Battle of Helm's Deep, Edges of Fangorn, The Return of the King, Siege of Gondor, Reflections, que foi uma expansão à parte, que a Decipher não tinha sido programada para lançar, e acabou lançando um especial com cartas foil e cartas poderosíssimas, mas era uma caixa que você comprava só com um número de cartas, eu não lembro o número de cartas, mas é o número de cartas todas foil, brilhantes, né? Depois veio a Mount Doom, que foi a última expansão dessa primeira wave. Aí em 2004 a Decipher decidiu juntar algumas raças. Antes eu vou falar as raças da primeira wave. A primeira wave tinham anões, tinham elfos, Gandalf, que envolvia duas raças, sub-raças, né, vamos colocar, os entes e os magos, Isengard, que tinha o símbolo da mão, que eram a sombra, vou explicar a regra daqui a pouquinho. Gondor e Rohan, que eram os homens, né? Rohan e Gondor, que eram as cartas brancas, e Rohan, que eram as cartas vermelhas. Moria, que eram os orcs, os trolls de Moria. Os Wraith, que eram os Ringwraith, que eram os Nazgûs, e os orcs de Ringwraith, né? De Sauron. Tinha as cartas de Sauron, que eram as cartas vermelhas com o olho de Sauron, também cartas muito poderosas, muitos eventos, muitas magias, enfim. Shire, que é os hobbits, assim, geralmente eram decks para se esconder, para fugir, enfim. Dunland, que também era a sombra. Heider, que era as sombras dos Haririns, do povo do sul, né, mas que se corrompeu. E Gollum, que eram as cartas de Laracna e de Gollum. O jogo emula a caminhada da Companhia dos Nove até do início, né, de Shire até Mount Doom, até a Montanha da Perdição. Então você tem que levar a companhia, né, os nove, do início até o fim, e a sombra que tem que tentar evitar isso aí. E você tem dois turnos, você vai ter o turno de gente livre, de free people, e o turno de sombra. Todo jogador tem esses dois turnos. Enquanto eu sou o sombra, o meu oponente é o agente livre. Enquanto o meu oponente é a sombra, eu tenho a fase de agente livre. Então,
você tem que ter as duas partes na mão, você tem que ter no seu deck, você tem que ter cartas de gente livre e cartas de sombra, meia-meia, ou o que seja. Mas para poder balancear e vir tudo na sua mão sempre, né? Tanto no turno de gente livre, quanto no turno de sombra. E vamos continuar então falando sobre as expansões, sobre agora a segunda wave. Então, como eu ia falando, a segunda wave saiu em 2004, a primeira base dessa segunda wave, que foi a Shadows. Por que é chamada segunda wave? Porque a Decipher juntou todas as cartas de sombra, as raças de sombra, em algumas culturas. Por exemplo, os homens, que eram os Raiders e os Dunlands, ela juntou para uma cultura só, uma raça só, que é a dos homens. Os orcs, ela juntou todos os orcs, tanto de Sauron, quanto de Isengard, quanto de Wraith, quanto os de Moria também. Juntou tudo em uma raça só que ela colocou como orc, né? Muda a iconografia e junta tudo em um pacote só. Uruk-hai, os Uruk-hais viraram tudo um Uruk-hai só, porque também tem Uruk-hais de Sauron. Na cultura Sauron tinha os Uruk-hais, aí viraram apenas Uruk-hais de Uruk-hai mesmo, da raça Uruk-hai. Que os Uruk-hais eram tanto de Sauron quanto de Isengard. Depois virou Uruk-hai só da raça Uruk-hai. Wraith continuou sendo Wraith mesmo, tinha os orcs e os Nazgûs, mas depois não saiu mais orcs, né? Os orcs foram todos para os orcs. Depois dessa segunda wave só saía Nazgûl, não saía mais orc. E o Gollum continuou sendo Gollum e do Gollum saía tudo. Como do Gollum não tinha orc, então saía Laracna e as cartas de Gollum. Então, a Shadow foi a primeira caixa base, depois veio as expansões Black Rider e Bloodlines. Aí veio uma outra expansão, na verdade são duas, mas primeiro veio uma expansão especial, que foi chamada de Expanded Middle-earth, que saiu alguns anões fortes, enfim. Saiu algumas cartas bacanas para você estar colocando nos seus decks. Aí vem o The Hunters, aí vem essa outra especial, que era só de Nazgûl, que é a The Wraith Collection, vem só Nazgûs, vem só cartas de Nazgûl, muito forte. Aí vem as três últimas, que é a Rise of Saruman, Treachery and Deceit, e a última, que foi uma caixinha especial chamada Age's End. A Decipher tinha ideia na época de lançar o The Gritty Eye and the Shelob Slayer, mas acabou cancelando e no lugar dessas duas ela lançou a Age's End. Depois de Treachery and Deceit teria essas duas e ela finalizar, mas acabou que acho que às vezes não estavam bem, sei lá, não sei qual é o problema, não foi falado na época, não foi explicado aos consumidores e ela simplesmente parou de fabricar. E o ruim é que ela tem os direitos até hoje sobre o jogo e sobre o Hobbit também, então por isso que ela nunca mais lançou nada, ninguém lançou mais nada. A mecânica do jogo é excelente, é perfeito e é uma pena ter parado, porque o jogo ainda tinha muito a oferecer, tinha trocentas mil estratégias. Vou falar de algumas das estratégias depois, deixa eu falar sobre o jogo primeiro, como é que funciona. Então deixa eu tirar aqui essa caixa. Então, cada deck é montado por um número par acima de 40 cartas. Aliás, é muito difícil fazer um deck de 40, geralmente o mínimo que eu conseguia montar era um deck de 60 cartas. E 9 locais, que são as cartas que vão simular o caminho do início até a Montanha da Perdição. Aí como é que funciona? Você vai fazer o seu caminho e vai deixar ele de lado. Seu oponente também vai fazer o caminho e vai deixar ele de lado. Esses dados D10 eram usados para marcações também durante o jogo, e as pecinhas de War, a gente geralmente usava as pecinhas de War, que era um jogo que a gente não jogava mais, e quem tinha usava para marcar as pecinhas pretas como penumbra e as pecinhas vermelhas como feridas dos personagens. Então cada um pegava seus 9 locais e apostava. A primeira coisa que tem que fazer é apostar penumbra. O Frodo ele tem vários números de penumbra para poder ser corrompido. Ele tem 9, 10, depende da versão do Frodo. Cada personagem tem trocentas versões durante as expansões que foram saindo.
Então você escolhe a que mais vai casar com a sua estratégia e coloca. Então, primeira coisa, a gente vai apostar escondido o tanto de penumbra, o tanto de fardo que vai começar no jogo, o Frodo. E quem quer apostar maior começa ou manda o seu oponente começar. Então, vamos botar que eu comecei. Beleza. Começa eu e meu oponente no local 1. Então, o local 1 diz Fellowship, que é a primeira fase de Irmandade. Adicione um fardo para jogar a Aragorn no seu deck. Então, se eu quiser começar, para mim é muito bom. Eu vou adicionar um fardo no meu Frodo. No caso aqui, eu começo com o Frodo e o Gandalf, nesse deck aqui. E você tem um anel para poder... São várias versões do anel, então cada anel tem um texto, enfim. Eu vou colocar aqui o anel no Frodo e vou agora esforçar ele. Comecei com 3 fardos, né, que eu apostei 3 fardos. O limite dele é 10, a resistência é 10. E vou puxar o Aragorn, vou procurar o Aragorn no meu deck. Tá. Frodo, aí isso aqui é a minha companhia. Minha companhia, o Frodo, o Gandalf e o Aragorn. Nesse momento eu tenho 3 e meu oponente vai ter lá X companheiros também. Mas enquanto eu estou fazendo, como eu disse, enquanto eu estou fazendo minha Irmandade, ele está na fase de sombra. Então a primeira fase é a fase de Irmandade, a fase que eu desço os poderes, as armas, as magias e os companheiros. Vou descer minhas cartas de gente livre. E cada carta de gente livre que você desce, você gasta penumbra. Então, no caso aqui eu desci o Aragorn, aqui é a minha Irmandade inicial. Eu tenho 4 pontos para começar. Então o Gandalf tem 4 pontos e o Frodo tem 0. Então essa é a minha Irmandade inicial. Gandalf e o Frodo. Adiciono um fardo, vou para 4 fardos. Estou usando o texto aqui do terreno. E busco o Aragorn. O Aragorn tem 4, então ele vai dar 4 pontos de penumbra para o meu oponente usar na fase de sombra dele. Mas nesse momento eu estou na fase de gente livre. Acabou minha fase de Irmandade, ele vai colocar o local 2 dele, o meu oponente vai colocar o local 2, eu vou andar, ele ficou lá 1, eu vou andar, e aí eu vou adicionar o local, o número de penumbra do local, 3 ali no caso, mais o número de companheiros, nesse caso aqui 3 também. Então isso aqui é o tanto de ponto que ele vai ter para poder descer a sombra dele. Então vamos dizer que ele está com um deck de Uruk. Nesse caso aqui ele vai descer, ele vai ter que pagar 5. Então 5. Só que tem um problema. Os locais vão de 1 a 9. Tem um númerozinho aqui embaixo. Ele diz, cada cultura tem um número para estar vagueando. Por exemplo, aqui, os Dunlands, eles param de vaguear no local 3, os Uruk-hais e os vassalos de Sauron param de vaguear no 5 e por aí vai. O que é esse vaguear? Vaguear, se você tiver antes desse local, no 4 para baixo, no caso aqui do Uruk-hai, você vai ter que pagar 2 adicionais. Depois do 5 acabou. Você vai pagar só o custo aqui no caso aqui, depois do 3 em diante você vai pagar só o custo, aqui do 5 em diante você vai pagar só o custo. Então antes disso você paga o custo de vaguear. Então eles vão dizer que ele pagou aqui o custo de vaguear, são 5 mais 2, 7 pontos, e desceu esse Uruk. Com 3 pontos dificilmente vai descer mais alguma coisa, vagueando. Peguei aqui 2, o mais barato dos Uruk-hai que são bem porradas são 2. Mas vamos dizer que ele está com um deck misto. Tá com um outro também. Vai que ele desce um outro vassalo, mas nesse caso aqui ele não conseguiu descer. Após isso tem a fase de manobra, que é onde você desce as cartas de manobra. Depois vem a fase de arqueria. Se eu tiver arqueiro, a gente atira ao mesmo tempo. Ele também, o sombra e o gente livre atiram ao mesmo tempo. Então, se ele tiver, vamos dizer, um arqueiro e eu tenho um arqueiro, então ele vai tomar 1 e eu vou escolher alguém para tomar 1 de dano também. Após a arqueria, após a fase de arqueria, vem a fase de combate, que é onde você vai escolher quem vai combater. Vamos dizer que eu botei no Gandalf. Então, 12 de força, 2 de sangue e 5 por vaguear. Esses são os indicativos aqui da carta de sombra. Gente livre, custo para baixar, força, sangue
E esse de baixo aqui é um ícone que foi usado na primeira edição, mas eu nem vou explicar, que é meio complicado, que dependendo do ícone um dá bônus pro outro, enfim. Então qual que acontece aqui? 12 e 7, tô perdendo. Ele dá 1 de dano, só que ele é dano mais 1. Então as criaturas dano mais 1 dão um dano mais 1 da habilidade dele. Então ele toma 2. Ele tem 4, se chegar a 4, ele morre. Acabou o turno. Acabou o primeiro turno, se resolve os vassalos ferozes. Os vassalos que não são ferozes atacam uma vez e depois atacam os vassalos ferozes que tem o texto First no corpo da carta. Mas enfim, nesse caso ele não é feroz, ele não volta. Aqui terminou a fase de gente livre. Eu escolho se eu ando de novo para o local 3 ou não. Como eu já tenho vassalo e eu tenho só 3 companheiros, eu paro. Ele descarta o vassalo dele e muda os papéis. Ele vai fazer a fase de gente livre dele agora, vai descer os companheiros e tudo mais, e eu vou atacar com minha sombra. E assim vai até o 9. Os textos das cartas são muito importantes. Os textos dos seus locais para você fazer o caminho são muito importantes para interagir com suas cartas. Você pode botar cartas que vão ser a favor, vão beneficiar sua gente livre, ou cartas que vão rebentar a gente livre do seu oponente, ou ainda locais que vão beneficiar a sua sombra. Né? Porque dificilmente, por exemplo, você está com a sombra igual aqui, eu estou com a sombra mista, né? Shire, Gandalf e Gondor, e vamos dizer que ele está com sombra, sei lá, estou com a sombra de Nazgûl, vamos colocar, e ele está com Rohan e Isengard. Então, se eu descer cartas que dão bônus para Nazgûl, ele não vai poder usar o local. Se eu descer um local que dá bônus para Nazgûl, ele não vai poder usar. Se eu descer um local que dá bônus para Gondor ou Gandalf, ele não vai poder usar. Então, esse é o lance, você tentar fazer um que vai só te beneficiar, não vai beneficiar ou só atrapalhar o seu oponente. É um jogo com tem muita coisa. Eu indico para as pessoas estarem baixando aí o manual para dar uma lida, que o jogo é muito, mas muito bom mesmo, eu indico demais. Quem gosta de card game, esse aqui é um prato cheio. Tem muita estratégia, tem muitas possibilidades no jogo. E assim vai, até o primeiro morrer. Você tem que ou matar o Frodo, que, né, 4 de sangue, ou se você botar mais armadura e outras coisas, ele pode aumentar o sangue dele, mas você tem que chegar ao limite do sangue para matar o Frodo. Ou triplicar a força, por exemplo, aqui, ele tem 12 de força, contra o Frodo que tem 3. Aqui ele está quebrando, com 9 de força ele já está triplicando, a gente chamava de quebrar, né? Triplicar o valor da força do personagem. Chegar ao limite do sangue, triplicar a força, ou chegar ao limite da resistência, no caso aqui 10. Então se ele chegar a 10 fardos, acabou. São as 3 formas de você vencer o jogo. E a quarta forma é chegar no 9 com a sua Irmandade e passar a última fase, que é a fase de sombra. Chegou na última fase no local 9, passou a fase de sombra, vivo, nem que seja só com o Frodo, você venceu a partida. Então é um jogo muito legal de combate mesmo, você vai estar combatendo a sombra do seu inimigo e o seu inimigo vai estar combatendo a sua sombra. E a sua gente livre, ao mesmo tempo que você está tentando matar a gente livre do seu oponente, você está tentando chegar na montanha da perdição para jogar o anel na montanha com a sua Irmandade, com o seu Frodo. Muito bacana, o jogo é sensacional, tem um monte de estratégias, citar algumas delas, são decks de tanque, para você segurar a Shadow com os companheiros, você enche de companheiro o deck, e vai estar sempre curando, vai estar sempre conseguindo segurar a porrada da sombra do seu oponente. Então o deck tanque, o deck choke, que é um deck que dá pouco ponto de sombra, geralmente são decks ou de Gandalf ou de Frodo, que dão poucos pontos. Então você vai andando de 1 em 1 e não dando muito ponto de penumbra para o seu oponente não descer muitos minions, né, muitos vassalos. Arqueria, né, o nome já diz, é você fazer um deck de arqueiros, ou de gente livre, ou de sombra, ou dos dois. E dá sempre, na fase de arqueria, tá dando sempre dano e matando
ou matando sem precisar combater, né, com agente livre ou com a sua sombra. Healing são decks de cura, você nunca fica ferido, então é para você pensar na sua agente livre e chegar até a... Você pode até não fazer uma sombra forte, mas você faz um agente livre forte para conseguir chegar até a montanha da perdição. Beatdown são decks focados em poucos minions, por exemplo, você pode pegar um Nazgûl desse aqui e encher de evento, de cartas que vão dar bônus para ele. Então você pode ter no máximo 4 cópias iguais, então você vai botar as 4 para poder vir logo e vai botar um monte de evento, um monte de armadura, um monte de troço para poder, um monte de arma para poder ele ficar forte e difícil de morrer. Até porque o Nazgûl é feroz, então ele vai todo turno vir 2 vezes. Então, se você fizer um deck desse de beatdown, provavelmente todo turno você vai matar um personagem do seu oponente. Swarm, geralmente são decks de orcs, que são vassalos baratinhos com 1 ponto, igual aqui os Uruks. Uruk com 5 pontos, um Troll 9 pontos, é muito ponto para você descer. No início do jogo você pega uma carta dessa aqui, você vai ficar segurando até o 5º ou 6º local para conseguir descer. Quando desce faz estrago pra caramba, mas o ideal é que você tenha cartas com pouco custo no início, para poder já estar descendo desde o início, sua mão girar também. Mas Swarm é isso, são decks com muitos vassalos, muitos mesmo, o tempo todo, e mesmo que eles não sejam tão fortes, por exemplo, esse é 12, esse é 16, esse é 8. Mas são vassalos com 2, 3 de força, mas que juntos eles vão tentar quebrar os companheiros, ou dar muito dano com os companheiros. São decks de enxame mesmo. Tem deck, geralmente deck de Moria ou deck de Sauron, tem muito disso. Enxame Goblin, enfim. São cartas que vão dar bônus para essas criaturas. Bom, é uma combinação de beatdown e swarm, então você vai tentar encher o máximo de minions e focar em alguns minions para aquelas outras criaturas dar bônus, porque tem criaturas que dão bônus a outras criaturas também. Corrupção é um deck, né, que já disse, que é para você corromper o Frodo, você vai encher de carta para dar fardo, para corromper o Portador do Anel. Lembrando que o Portador do Anel não precisa ser só o Frodo, pode ser o Sam também. E aí você vai escolher a versão que você quiser. Como eu disse, tem trocentas versões de todos os personagens. Descarte, você descartar, igual eu falei do Magic, né? Você descartar o deck ou da mão, ou até na mesa mesmo. Tem um personagem, você descarta o personagem, mesmo que ele esteja com trocentos equipamentos, né? Arma, armadura, escudo, enfim. Você vai descartar ou do deck ou da mão. E é um deck chato, mas bem divertido de jogar. E tem mais um monte, tem uma porrada de estratégia, o jogo é muito rico mesmo. Como eu disse, não tem aquele revés do Magic que tem muito dinheiro, então você tem o deck mais forte. Não, você tem que ter cérebro para poder montar um deck que preste e para poder ir chato. Por exemplo, um exemplo clássico é esse Nazgûl aqui, o Larenqueia, da Irmandade, a primeira edição. 4 desse aqui no deck, é incomum, uma carta incomum, vinha sempre, em vários busters vinha essa carta. E é uma carta chata, que não deixa o cara ter um deck tanque, por exemplo. Porque, como eu disse, o tanque é você ter uma Irmandade grande, né, com 6, 7 companheiros para poder segurar a porrada. E essa carta não deixa. O que o texto diz? Ele é feroz, o Larenqueia. É um dos Nazgûl, vou estar colocando aí para vocês verem. Ele é feroz, ou seja, ele combate 2 vezes, combate o primeiro turno, depois ele volta como feroz. E na fase de manobra, quando ele avista 6 companheiros na mesa, ou 5 fardos, então ele pode avistar os fardos no Frodo, ou os companheiros na mesa, você pode esforçar esse Nazgûl para ferir o companheiro, exceto o Portador do Anel. Você não pode o Frodo ou o Sam, caso o Sam esteja levando o anel. Então você pode se esforçar 3 vezes, mas ainda tem cartas que dão sangue. Tem os anéis dos Nazgûl que dão sangue, dão 1 ou 2 de sangue, não me engano. Mas certamente você pode se esforçar até 4 vezes. Ou seja, você pode matar o Aragorn, pode matar o Gandalf, você pode matar
o Elmer, você pode matar a Galadriel, você pode matar a Elwin e por aí vai. Dificilmente um personagem, um companheiro vai sair ileso desse ataque do Rarenquain, desse Nazgûl. Enfim, só para ilustrar que não precisa ter um deck todo de raras. Pode ter um deck com algumas incomuns, algumas poucas raras e o resto de comum, que você vai ter um deck forte, é só ter criatividade. É só dar uma olhada, pensar que carta combina com qual carta, e aqui tem uma infinidade de estratégias. E dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu falei sobre Trading Card Games e dei uma pincelada no Senhor dos Anéis, mas eu falo mais de Magic, Senhor dos Anéis. E é isso, galera. Senhor dos Anéis, jogaço mesmo, muito bom. Melhor card game que eu já joguei, melhor que Magic até. Infelizmente não teve continuidade, foi descontinuado em 2007. Passou para card game online, mas também não deu certo. Assim, o jogo tinha um potencial imenso. Até hoje eu não sei porque a Decide parou de fabricar. Provavelmente, né, volume de vendas, mas enfim, é um jogo que eu gosto muito, que eu recomendo, caso você goste aí de Trading Card Games, eu recomendo fortemente esse jogo aqui, Lord of the Rings. É totalmente diferente dos card games do Senhor dos Anéis novos, tem nada a ver mesmo, a mecânica é totalmente diferente, mas é sensacional. É isso aí, galera, esse é o Senhor dos Anéis. Trade Card Game lançado pela Decipher em 2001, descontinuado em 2007, infelizmente não existe mais. Quem tem, ou você acha por aí, como eu disse, você acha perdido por aí na internet em algumas lojas, alguns sites, mas a versão nacional eu acredito que você não ache mais, a versão lançada pela Devir. Então é isso aí, beleza? Valeu aí a quem assistiu e até os próximos vídeos.